Capítulo 2. Fazia sentido ter um cachorro. 2012. Um ano atípico. Não existia TikTok, o Instagram era uma rede social só de fotografias, o Corinthians se consagrava campeão mundial de clubes, o dólar rondava a casa dos R$ 2, a sonda Curiosity pousava em Marte e eu morava sozinho em um apartamento alugado de 2 dormitórios no bairro do Sumarezinho, em São Paulo, próximo à esquina da Cristiano Viana com a Amália de Noronha. Sugestão: dê um Google Street View nessa esquina para que possa sentir a vibe. Eu vivia um ótimo momento profissional e financeiro após sair de um endividamento sufocante. Livre, solteiro, leve, solto, 31 anos, locutor comercial e compositor de trilhas sonoras autônomo, trabalhando no meu estúdio montado em um dos dormitórios do apartamento, com uma boa carteira de clientes, gozando de boa saúde, viajante solitário, zanzava por restaurantes paulistanos com amigos que conheciam ótimos chefes, tinha uns contatinhos aqui e acolá, cozinhava para mim mesmo bebericando long necks e ouvindo Benny Goodman. Enfim, foi um período da minha vida em que comemorava diariamente a minha sonhada e esperada estabilidade financeira, independência e liberdade. Num dia fresco e comum de abril daquele ano, eu lavava a louça do almoço, distraído. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu ali. O fato é que eu senti uma presença. Não saberia dizer se era alguma espécie de entidade. Sabe quando você simplesmente sente? Meu impulso foi desviar o olhar à minha esquerda para o piso fosco e verde escuro da ardósia, enquanto enxaguava minhas mãos cheias de detergente na água corrente. Ali, praticamente visualizei um cachorrinho, arfante, de rabo abanando e tudo. Foi uma imagem incrível que havia criado na minha mente. Na verdade, não era exatamente uma imagem, pois não havia forma muito definida. Eu tinha certeza apenas de que se tratava de uma presença canina. Para os mais céticos, era apenas meu cérebro criando um modelo mental de uma companhia de 4 patas e minha intuição dizendo, ou melhor, gritando, que estava chegando o momento perfeito para ter um cachorro e que eu deveria pensar mais sobre isso. Para os mais espiritualistas, poderia ser a alma de um cachorrinho indo me conhecer antes de descer para a terra e aproveitar para testar minha mediunidade. Se foi o espírito da Julieta que apareceu na minha cozinha, certamente deve ter dito algo como: seguinte, eu estava de boa aqui, mas alguém teve a brilhante ideia de me mandar para a terra. Disseram que a gente precisa evoluir. Logo eu vou chegar, tá? Prepare o bolso aí e arrume mais uns panos de chão. Se vira. Um dos meus maiores sonhos era ter um cachorro desde que eu aprendi a falar. Infelizmente, cheguei muito tarde na minha família. Eu, o caçula de 4 cabeçudos, não cheguei a conhecer o Thor, um Doberman bastante ativo e agressivo que acabou falecendo de câncer quando ainda novo. Ao longo da minha vida, em todas as poucas vezes em que tentei convencer minha mãe a ter um cão, a resposta era categórica. Você vai ter um cachorro quando tiver a sua casa. Ela costumava dizer de maneira tão assertiva que rapidamente aprendi que seria inútil tentar persuadi-la. Talvez eles estivessem traumatizados com a experiência que tiveram com o Thor. Ouvindo histórias sobre ele, tenho certeza de que se tratava de um cão hiperativo ao qual não foi dada a devida atenção às suas necessidades psicofisiológicas. Afinal, não dá para comparar o final dos anos 70 com o que temos hoje no que diz respeito ao acesso à informação. Não havia César Millan passando no horário nobre do Animal Planet e muito menos vídeos com dicas de adestramento nas redes sociais. A regra na época, e infelizmente em alguns lares é assim até hoje, especialmente no interior, era o cachorro de quintal, muitas vezes acorrentado. Felizmente, isso vem se tornando cada vez mais raro. Até aquele momento, enquanto lavava a louça no meu solitário apartamento, eu já havia assimilado uma boa bagagem sobre cães. Devorava livros sobre comportamento canino e havia assistido a praticamente todos os episódios de O Encantador de Cães. Passei cerca de 3 anos na casa dos meus pais, vivendo como uma esponja absorvedora de conhecimento sobre o mundo dos focinhos gelados e me sentia cada vez mais preparado para ter uma experiência como tutor pela primeiríssima vez na vida.
Já havia aprendido, inclusive, que não se usava mais o termo dono, e sim tutor. Dono transmitia uma sensação de posse material, de objetificação. Tutor, por si só, já expressa outro significado, de que estamos falando de amparo, proteção e orientação de um ser senciente. Adriana Tomé, uma querida amiga, então com 2 filhos adolescentes, certa vez me disse em um tom divertido: "Cachorro a gente pega quando não tem mais nenhum problema na vida." Hoje, quando olho para trás, lembro que estava realmente em um ótimo momento. Saúde física, saúde financeira, trabalhando em casa com minha própria empresa, morando em um ótimo apartamento, ótimo bairro, numa cidade que fazia sentido e me divertindo com os amigos. Talvez meu maior problema fosse cobrar alguns poucos clientes que me estressavam com a falta de pontualidade dos pagamentos. Ainda assim, nada que fosse capaz de me tirar o sono. Foi assim que tomei a decisão. Fazia total sentido e eu nem precisava consultar os astros. Eu iria ter um cachorro.